E não é por acaso, se calhar, que aparece nesta altura. É que os números são falsos. Nós estivemos a ver e, por exemplo, o valor que lá está, relativamente ao escalão de ingresso na carreira, em que as pessoas têm um salário ilíquido de 1.530 euros e em que, portanto, líquidos são 1.000 euros, o valor que a OCDE lá coloca, não sabemos onde foi buscar, é superior a 2.000 euros. Por exemplo, o valor de topo que a OCDE considera é superior a 4.000 euros. Não há professor nenhum que ganhe 4.000 euros. E muito menos há professores que com 34 anos de serviço estejam no topo de carreira, que é o que lá dizem. Mas o valor anual, porque eles têm uma outra referência, que é o valor de um professor com 15 anos de serviço, estão 15.000 euros anuais a mais do que o professor recebe. O professor recebe por ano 21.000 euros, porque o professor com 15 anos de serviço está no primeiro escalão. E eles fazem a conta como estando no quarto escalão da carreira, ou seja, não consideram o tempo de serviço, os 9 anos, 4 meses e 2 dias, consideram como estando contado, é assim que fazem a conta, e mesmo assim não colocam correto o valor desse quarto escalão. Colocam um valor ilíquido de 2.600 euros, quando na verdade ele é da ordem de 2.000 ilíquidos. Portanto, aquele é um relatório que parte de um ponto de partida que é falso e que nós decidimos hoje, FENPROF, dirigirmos ao diretor para as questões da educação da OCDE, por um lado para dizermos quais são os valores, exigindo que se façam contas corretas, e por outro lado, exigindo saber quem foi a entidade em Portugal que lhes forneceu aqueles dados que são falsos. Portanto, há ali uma tentativa de falsear dados para manipular a opinião pública portuguesa e manipular, levando-a a estar contra os professores. Aquilo é falso. Não é a primeira vez, já por várias vezes nós o fizemos, em que nós procuramos saber como é que eles chegaram a determinados números e esclarecemos, por exemplo, durante os períodos de congelamento, as contas foram feitas como os professores estão a progredir. Durante os períodos dos cortes dos salários, as contas foram feitas como os professores estão a receber os salários na íntegra. Portanto, aquilo é falso, mesmo em relação aos horários de trabalho, que diz lá que os professores trabalham 920 horas por ano, enquanto a média da OCDE são 1.178, aquilo é uma vigarice, porque eles fazem as contas das horas letivas dos professores, comparando-as com as horas de trabalho dos professores na OCDE, quando para as 1.178 horas da média da OCDE, os professores em Portugal trabalham 1.190. Portanto, só se pode comparar o comparável. Portanto, aquilo é manipulado, aqueles dados são falsos, aquilo é mentira e aquilo tem um objetivo. E o objetivo é fazer parecer que os professores em Portugal têm salários de privilégio, que não é verdade. E, portanto, aquilo é, digamos, uma situação que nós lamentamos, que nós repudiamos e que nós iremos saber quem forneceu estes dados falsos à OCDE, portanto, para que este relatório assim saísse. Admitimos que eles trabalhassem com o que lhes deram, provavelmente deram-lhes as tabelas, não disseram que as pessoas não estavam naqueles valores, e mais, mas deram-nos as tabelas erradas porque os valores não são aqueles, mesmo em relação aos diretores. Nem no privado é possível chegar a estes valores? Não, no privado ainda menos, porque a situação do privado, na melhor das hipóteses, e são raras essas hipóteses, o salário é o mesmo, mas por norma é inferior. E mesmo a comparação que é feita entre licenciados professores com outros licenciados, eles fazem a média de outros licenciados, nomeadamente no setor privado, que estão a ganhar 500 e 600 euros por mês. Portanto, não são os salários dos professores em Portugal que estão desajustados, são de facto umas comparações que não se podem fazer. Portanto, horários e salários, além de não ser o aspecto que a OCDE mais destaca no estudo que faz, porque também era preciso dizer então que o investimento por aluno em Portugal é inferior aos outros países da OCDE e que há outros déficits em Portugal que não se verificam ou que são de menor incidência do que nos outros países da OCDE, isso não interessa. Agora, o que interessa é o que é mentira, o que é falso. Não é verdade que os professores tenham aqueles salários, não nos importávamos, mas essa é outra questão. Mas não é verdade, como não é verdade que os professores tenham aqueles horários. Aliás, até é curioso, porque há muito pouco tempo a OCDE revelou que entre 2010 e 2015, e nós presumimos que estes dados se refiram a 2016, porque normalmente há aqui um hiato de 2 anos no trabalho, os professores portugueses, o valor real dos salários tinha caído 10%.
e que, se tivéssemos em conta outros dados, como o número de alunos por turma e outros dados que têm a ver com a educação, a remuneração do trabalho dos professores por aluno tinha decrescido 30%, foram dados da OCDE. Ainda durante esse período também, da mais pressionante aqui no nosso país, do tempo da Troika, e que até agora a situação não foi alterada, a OCDE dizia que em Portugal é o país em que os professores têm os horários com o maior número de horas. Portanto, era impossível, de um momento para o outro, que isso tivesse sido alterado. E, portanto, o que é que nós exigimos saber? Quem foi que forneceu números e dados à OCDE que levou a um falseamento da realidade e que a mentira passasse, num momento conveniente para o Governo, que a mentira passasse aí a ser divulgada e, portanto, a estar nas bocas do mundo como sendo verdade. Isto é mentira, aquele relatório é falso naquilo que são as conclusões em relação aos horários e em relação aos salários. Nós iremos contactá-los, saber, primeiro, repondo a verdade dos dados, e, em segundo lugar, sabendo quem foi que deu as informações falsas, admitindo que até talvez consigamos adivinhar.